Bem-vindos ao canal A Nata da Nata. Estamos aqui para um assunto muito legal. Hoje nós vamos falar sobre um olhar para a nova geração. E a minha convidada é a Márcia, que já não é mais uma convidada, é uma parceira e alguém que eu confio demais. Obrigada, Nata. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E que compartilha comigo dessa visão sistêmica que é tão necessária. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje. Mas eu vou pedir para vocês, já de início, curtam o canal, se inscrevam no canal, que sempre que tiver conteúdo você vai receber a informação. E mande esse conteúdo para o seu amigo, para quem está precisando dessa informação. Quanto mais o canal crescer, mais informação a gente traz para você. Márcia, vamos falar sobre esta nova geração. Nossos filhos, né, Nata? A minha filha já é de outra geração, Márcia. Mas sim, são os filhos da geração da minha filha. Exatamente. Então, eu tenho um filho de 12 anos, né, que é o João Vitor, e a gente já percebe uma mudança de comportamento, né, nas escolhas, o que quer fazer e tal. Lógico que a gente tenta não influenciar ele, porque ele diz que ele vai trabalhar com o pai e com a mãe. Mas eu, na minha caminhada, né, profissional, estou muito em escolas, estou muito em projetos, né, até projetos sociais que a gente acaba fazendo, palestras de educação financeira e tudo mais. E a gente vê um comportamento não mais tão voltado para estar dentro de uma indústria, para trabalhar de fato ali com carteira assinada, de tal horário a tal horário. Então, a gente percebe uma mudança de comportamento dessa nova geração que está vindo aí, sabe? Márcia, que impacto isso vai ter neste modelo que a gente tem? Claro que tudo é adaptável, mas neste modelo que se tem hoje de empresas de CLT, porque eu vejo que tem muita essa visão assim, vamos sempre, todos empreendedores, né? É uma geração que vem disruptiva, né? Total, disruptiva total. Então, gestão de risco, nós num outro podcast falamos sobre isso, né? Empresas saudáveis e tudo mais. Então, precisamos sim olhar para o futuro das nossas empresas. A minha empresa tem muita mão de obra física, ou como ela está trabalhando, porque as empresas vão sentir, sim, esse impacto dessas pessoas, né, dessa nova geração que não quer mais bater cartão, como a gente fala, né, bater ponto, como a gente costuma dizer. Então, as empresas, sim, vão ter impacto. E hoje a gente percebe também, né, Nata, outras formas de fazer dinheiro. Eu ia pedir isso para ti, como... porque nada melhor que estar no meio e ouvi-los, né? Eu atendo... pouca criança ou adolescente, né? Perto do que você atende. E eu já percebo que eles têm um olhar assim muito diferente do que a gente tinha. Inclusive, muitos que eu atendo já têm a sua gestão do dinheiro, né? Já tem um outro olhar. Alguns. Né? Mas como eles pensam? Como eles pensam que vai ser a carreira deles, ou não carreira, né? Como eles vão fazer dinheiro? Eu percebo, Nata, que muitos querem empreender. Se a gente pega uma turma de 30, né? 30 adolescentes, a partir dos 12, 13 anos, metade quer empreender. Então, uma turma de 30 a 15 já levanta a mão e diz, não, eu vou ter meu negócio próprio. E a outra metade está indecisa. Eu ainda não sei. E aí a gente tem dados, né, que muitas profissões ainda nem existem, né? Então, eu sempre brinco com meu filho, né? Filho, calma, né? Talvez você não venha trabalhar com o papai e com a mamãe. Talvez você vai trabalhar numa outra coisa que talvez hoje nem existe ainda. E tá tudo bem, né? Mas é um olhar de não tanta responsabilidade, sabe?
Um olhar de não responsabilidade. De não carregar esse peso, né? Ai, tem horário para isso, tem horário para entrar, tem horário para seguir. Isso são regras. Então, isso, de certa forma, acaba sendo responsabilidade, né? Mas eles vêm de um ambiente de escola onde ainda é assim. Ou não? As escolas são assim, que aí a gente não vai entrar aqui, né, Nathalie? Mas, ao meu ver, o ensino precisa ser modificado também. Né? Esse modelo, é o modelo que a Márcia estudou lá atrás. É o modelo que a Nata estudou. Então, sim, precisa acompanhar, né, essa era digital que a gente está, né, inserido agora, que a gente está vivendo. E aí muitos me dizem, prof. Márcia, porque quando a gente está assim, né, falando sobre dinheiro, educação financeira, eles chamam a gente de prof, né? Tem outras formas de fazer dinheiro, tem formas muito mais rápidas de fazer dinheiro. Eu não preciso ir para dentro de uma indústria, para dentro de uma empresa e ficar 8, 9 horas lá. Essa é uma visão das redes? Total. Influência total das redes, né? E a gente viu essa aceleração pós-pandemia. Então, as redes sociais, de certa forma, né, vendem muita facilidade. É fácil ficar rico. É fácil fazer dinheiro, é fácil eu conseguir, né, hoje um dinheiro para passar o hoje. Então, é uma geração que está vindo muito no agora. Então, se eu já lá nas finanças comportamentais uso o exemplo do imediatismo, o nosso cérebro que é agora, o nosso cérebro adulto, né? Sim. Essa geração tá vindo tá vindo menos, né? Tá vindo no acelerado demais, eu quero hoje. E é muito comum eu escutar de crianças, adolescentes, eu ganhei dinheiro agora, eu já vou gastar agora. Eu não consigo reter esse dinheiro na minha carteira, eu não consigo reter esse dinheiro na minha conta bancária. Eu preciso gastar. E lembrando que dinheiro é sintoma, então tem uma não espera, né, Márcia? Uma dificuldade de ter paciência no processo. Então, imagina, né? A gente já escuta as empresas dizendo que é a geração Y, né? Começa como colaborador, já quer passar para coordenador, já quer passar para gerente em quanto tempo? Meses. Não é nem um ano. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, né? Isso a gente vê no dia a dia. Então, essa pressa, essa não espera, essa não respeitar o tempo das coisas também, né? Só que isso, por mais que se tenha hoje uma aceleração por conta de dados, por conta da internet, que tudo é muito mais rápido, não tem maturidade. E tem um tempo de aprendizado, né, Márcia? Como tudo na vida. Como tudo, porque assim, mesmo dentro de um aprendizado de uma função, vamos supor, dentro de uma empresa, você não tem condições de entender que uma escalada requer mais responsabilidades. Porque eu vejo que muitas pessoas, assim, desejam muito o cargo, né? Mas elas não querem a responsabilidade que vem junto com o isso. O ônus e o bônus. Isso. E quando nós estamos falando de adolescente, quem está orientando, dizendo para eles que tem ônus e bônus? E que nem tudo é rápido, Márcia. Quem são? É os pais? É a escola? Quem que está fazendo esse papel? Então, na visão da Márcia, é um conjunto. Então, quantas vezes nós pais jogamos a responsabilidade para a escola? E a escola joga para os pais. Então, quem está olhando para esse adolescente, quem está olhando para essa formação, quem está olhando, né, para esse currículo das nossas escolas, né? Então, hoje a gente já tem um projeto de vida no médio, por exemplo. E aí a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de finanças, mas agora... Mas isso está dentro do currículo? Ou extracurricular? Extracurricular. Então, nem todas as escolas têm. Nem todas as escolas têm, e algumas têm fora do horário curricular, justamente por ser extra, sabe? Então... Não obrigatória, então. É obrigatória, mas... né, acabam fazendo ou online ou fora, né, ali da grade. E aí a gente vê que muitos adolescentes dizem assim,
Ai, mas que chato. Ai, que saco. Por quê? Porque ninguém explicou que a vida é assim. Sim. Que isso faz parte da tua vida. Então, muitos daqueles adolescentes que levantam a mãozinha lá, que querem empreender, como vão fazer a formação de um preço de venda? Como vão olhar, né, para toda essa parte burocrática de abrir um negócio? E para a responsabilidade E para a responsabilidade disso, sabe? Porque quando se fala em facilidades, Márcia, provavelmente, tá? É uma hipótese aqui, é que não houve um percurso de maturidade onde ela também se responsabilizou. Teve pessoas que fizeram muito por ela. Uhum. Então vem esse imediatismo porque eu não fui exposto a este ambiente de dizer assim, isso você já pode fazer, você faz. Uhum. Né? E aí o que a gente escuta muito, né? Eu vou fazer para o meu filho, porque ele tem uma vida inteira para passar trabalho. Cuidado. Pois é. Cuidado. Então, o filho, ele aprende por exemplo. E não pela fala. Então, às vezes, a gente apresenta um discurso e, na prática, a gente faz diferente. Uhum. O que esse filho vai aprender? E aí, eu escuto muito, né? Mas eu não falo para o meu filho isso. Gente, não precisa falar nada. Não precisa falar nada. No exemplo, a gente não fala nada. Ele segue, ele olha, ele capta, ele vê a postura. Eu sei pelo João Vitor, às vezes a gente está conversando alguma coisa, parece que ele está desconectado, né? Ou a gente está fazendo alguma coisa, ele está lá, desconectado. De repente ele surge com uma intervenção na fala, ou uma intervenção com um gesto de alguma coisa, né? Então eles estão conectados ali pelo exemplo, né? Então, a gente acha que não estão, né? Não estão aí. Eu tive um relato de uma pessoa que ela disse que ela e o esposo estavam passando por um momento onde um dos dois saiu do trabalho, então eles estavam readequando as suas finanças. E ela disse que o filho de 6, 7 anos, disse que ele estava brincando, né? E ele disse, eu tenho uma solução. Ele não estava participando da conversa e disse que ele foi até o quarto dele, pegou o cofrinho, entregou o cofre e disse, eu posso participar, eu dou todo o meu dinheiro. Uhum. Então, quando você pensa que o filho não está ouvindo, né? E dentro da visão sistêmica, né, Nata, olha a postura dessa criança, 6, 7 anos, olha o peso. De tomar a responsabilidade junto com os pais. Uhum. Sim, é um gesto. A gente não está falando do gesto. Não está falando do gesto. É do lugar, do né? lugar. Do lugar, porque essa família estava... Não significa que a família passou para o filho, mas ela estava passando por uma dificuldade e o filho se encaixou ali, diz, aqui eu posso contribuir. E de certa forma, eu vou trazer a solução, eu vou salvar. Eu vou salvar. E aí a gente vê muito isso, né, Nata, no sistêmico. Muitos filhos ocupando esse lugar invertido. Independente da idade, tá? Isso. Tem gente com 60 anos querendo salvados. Continua no mesmo local lá, infantilizado, querendo ser o salvador da vida dos outros. Né? Márcia, ao mesmo tempo que tem essas crianças atentas, as salvadoras e coisas, tem as crianças que são... que os pais tornam essas crianças eternamente crianças. Sem dúvida. Como que essa geração chega na vida... de responsabilidade, na vida de trabalho, na vida de autonomia, na vida de dar conta das questões. E aí eu lembro muito de uma fala, até tua, Nata, acho que foi no primeiro podcast que a gente gravou, que uma criança, né, um adolescente se torna adulto por 2 motivos, 2 situações, né? 2 situações. Que nos tornam adultos. Então, são elas, só para relembrar? A sexualidade e o dinheiro. Então, o que a gente vê isso muito hoje, né?
de novo, gente, não tem nada de problema aqui. É uma visão que a gente está trazendo aqui sobre essa questão de pais e filhos, dessa nova geração que está vindo. Mas a gente vê muitos pais sustentando os filhos com 29, 30, 35 anos de idade. Então, eles já se tornaram adultos? Não. Os pais são bengalas financeiras. Então, até onde você está permitindo que seu filho vá para a vida, que seu filho cresça. E isso não significa que você não possa ajudar o seu filho numa dificuldade, não é disso que a gente está falando. Não. É de impedir que ele sofra, né, as consequências daquilo que ele, enfim, escolheu. Experiências da vida. Experiências da vida. Porque a vida é um experimentar, na verdade, né? Que nem diz assim, mas ele não pode errar, ele não pode se machucar. Gente, a gente está aqui para experimentar. Então, essa super proteção, né? E aí o que a gente vê, né? Uma criança sem limite, um adolescente sem limite, que adulto ele vai ser? Mas aí vem a questão que os pais também não... Aqui tem uma questão de ego dos pais. Eu não quero que meu filho tenha dificuldades porque isso me dá você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe, você... Falhou. Sim, a gente falha. Quantas vezes a gente não se pergunta, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que estou fazendo certo? Eu posso responder que não. Na maioria das vezes, não. Não. Toda vez que a gente impede o nosso filho de passar pelas questões dele, por conta que eu estou muito apegada ao meu papel, quer dizer, eu preciso me sentir que eu sou boa, eu preciso sentir que eu sou muito amada, então eu não cobro porque eu não quero desagradá-lo, porque eu não quero que ele me chame de chata, ou que eu não sou bom, ou que eu não quero que ele me veja como que eu sou um pai ruim. Eu não estou olhando para a criança, eu estou olhando para mim. Porque nós temos que fazer o que tem que fazer. Ele não sabe, ele não tem a cognição ainda de entender o que é mais adequado para o desenvolvimento dele. Então, sim, tem coisas que tem que ser. Não, aqui você não vai fazer, aqui você não vai... E aí, de novo, eu entro pro limite, né? Limite? Eu vejo essa dificuldade dos pais têm de dizer não. E o que a gente faz muitas vezes, né? Eu fiz uma vez que eu vi claramente que não era o meu filho que estava pedindo aquilo. Eu estava querendo atender a algo que a Márcia não teve na infância, né? Então, o dizer não. Hoje a gente diz sim para muita coisa. Mas, de novo, porque eu estou num lugar onde eu vou ser... julgada. Eu vou ser a mãe que eu não tive. Eu vou ser o pai que eu não tive. Eu vou ser melhor que o meu pai. Eu vou ser melhor que a minha mãe. O que você não teve na sua infância, você se dar. O que o seu filho precisa. Não é o que você não teve. Até porque são outros... São outros tempos. Outros tempos, outro mundo, outro... E ele é outra criatura. Ele é outro ser. Ele é um outro ser, uma outra criatura e que está se desenvolvendo. E o nosso trabalho não é acompanhá-los. Eu digo que é mais não atrapalhar do que fazer alguma coisa. Não é criá-los, né? Porque criar, a gente cria bicho. É um ser humano que precisa ser acompanhado para que ele desenvolva as suas habilidades, porque ele também, como nós, vai precisar passar por experiências nessa vida, que é o que nos traz a gente busca, né? Eu espero. A gente almeja que se transforme em sabedoria. Com certeza. A gente precisa dar recurso para os nossos filhos. Recursos para os nossos filhos crescerem. E aí, teve uma situação de o fracasso faz parte, né? E o fracasso faz parte. E aí, falando de recursos, né? Eu sempre acabo trazendo muitos exemplos da nossa vivência, né? Da nossa experiência. Dessa viagem que é ser mãe e ser pai, né? Diferente da mamãe, o João Vitor, ele é muito fechado. Até ele se sentir seguro, ele não fala. Ele não se expõe, né? E teve uma situação na escola que ele teve que apresentar para 300 alunos uma pesquisa que a turminha dele fez, o grupo dele fez.
Ele chegou em casa, ele disse assim, mãe, eu fiquei tão nervoso. Eu suei, mãe. Porque a gente fala muito do corpo, como o corpo reage, respira, né? A gente acaba ensinando algumas técnicas, né? E ele disse que quando ele pegou o microfone na mão, ele disse assim, se a minha mãe consegue, eu também consigo. Exemplo. Então, isso é um recurso. Né? Então, ele já me viu falando, ele já me viu palestrando, e na hora ele ativou. E usou desse recurso. Se a mãe consegue, eu também consigo. Ele vestiu a capa da mãe. E aí eu disse, filho, como foi? Mãe, eu não esqueci de nenhuma palavra. Claro. É sobre isso, então é dar recursos, né? Então, a gente nunca acerta 100% do tempo, né? Mas nem precisa, né, Márcia? E nem precisa. Mas foi muito interessante quando ele veio com essa fala para casa, sabe? Eu usei, né? Eu lembrei que a minha mãe faz, então eu também consigo. E uma coisa que às vezes a gente se esquece, assim, o único chip que eles implantam na maternidade é do casaquinho. Leva o casaquinho, é o único. O resto, a gente também, quando nasce a criança, nasce a mãe. Não tem experiência. Não existe experiência. A gente está vestindo um crachá de uma função, né, que é nova. Que a gente não tem experiência. Então, nós somos estagiários, só que numa responsabilidade gigante, porque tem uma criança ali na frente. E por mais que você se prepare, que você realmente esteja em dia com as suas questões, que é muito importante, né? Por isso que a gente diz, né? Se a gente fizesse terapia antes de ter filhos, nós diminuiríamos os traumas que a gente passa adiante para os nossos filhos. Mas, de qualquer maneira, é um ser novo, são experiências novas, são situações que a gente não viveu. A gente não teve essa experiência. E não tem preparação. Não tem preparação para isso. Eu me lembro no dia da minha formatura de administração, eu fui oradora da turma. E no meu discurso, eu estava escrevendo ele, e tinha que falar da faculdade, eu tinha uma filha adolescente quando eu me formei. Eu disse, mas isso aqui foi fácil, perto de ser mãe. E para ser mãe não tem preparação. Ou não tinha, ou se tem, poucos têm acesso. Né? Então, entender isto, Márcia, faz com que a gente também se culpe menos, mas também a gente não se exima do que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Dessa geração que, de certa forma, nós estamos criando. E que eles vêm num local que é desconhecido para nós. Porque se nós formos falar qual é o impacto que tem nesta geração, a questão da inteligência artificial, a questão dessas ferramentas todas que tem. Quem me ensinou a usar foi o João Vitor. Pois é. Quantas informações que eles têm e que a gente não tem. Então, inclusive, esse acesso ilimitado às redes, né? Redes, inteligência, e aí vai, né? A esses meios digitais. Então, você que é pai, você que é mãe, sabe em quais redes o seu filho está? Seu filho, sua filha, enfim, né? Então, muitas vezes a gente deixa isso aberto. Não impõe limites. Não impõe limites. E a gente fez um monte de anotação, eu fiz um monte de anotação aqui, porque é um assunto vasto quando a gente entra nesse lugar, né? Porque hoje, o que eu percebo, assim, que o dinheiro, ele não é ou não é uma fonte de motivação? Nem sempre. Para essa nova geração. Para a nova geração. Eu tô falando para essa, nós estamos falando especificamente dessa nova geração. Porque se eu não tiver, alguém vai me dar. Então, as bengalas que eu comentei antes, né? Então, não existe mais aquela... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar. Aí eu queria guardar para fazer tal coisa. Então, sempre objetivos, planejamento. E isso a gente vê que se perdeu um pouquinho, né? Por quê? Porque é tudo muito mais fácil hoje em dia. Então, lógico que ao longo do tempo as coisas foram mudando. Tempos são outros, como a gente já comentou. Mas se perdeu isso. Se perdeu essa motivação de trabalhar para fazer algo. Hoje eu tenho crédito. Sim. Eu não preciso esperar para acumular dinheiro e ir lá e comprar. Então, hoje eu vou lá e já antecipo o consumo.
E aí uma adolescente... E até porque a maioria dos pais também antecipa consumo, né, Márcia? Pelo exemplo. Nós ensinamos pelo exemplo. E aí uma adolescente, não faz muito tempo, 1 mês e pouquinho atrás, fazendo o básico, que é analisar um extrato bancário. Nós não ensinamos os nossos filhos a interpretar. Porque, de quem é a responsabilidade de ensinar? Educação financeira, para mim, é família, tá? Mas, e é pelo exemplo. E é pelo exemplo, mas aí a gente Se eles não vão vê... aprender, eu não sei, tá? Mas é pelo exemplo. É. Mas aí na prática a gente vê que isso não acontece. Então, muitas vezes o filho vai lá para um primeiro emprego, vai lá para uma bolsa, vai lá para um estágio remunerado, e ele não sabe como esse mundo financeiro funciona. Então, nós estamos analisando a entrada dessa bolsa, dessa adolescente, quanto ela ganha de bolsa auxílio, os gastos que ela tem ali no mês, que são dela, e quanto ela poderia, então, economizar. Afinal, ela mora com os pais, lógico que ela estava ajudando com uma parte em casa para pagar a internet, aquela coisa toda, mas ainda sobrava um valor. Ela foi lá e comprou um tênis de R$ 1.700, uma bolsa de R$ 600 mensais. E aí eu disse, por que você comprou um tênis que você precisa trabalhar praticamente 3 meses para pagar? Ela me olhou e disse assim, 3 meses para pagar? Não, mas eu fiz em 10 vezes de R$ 170. Eu disse, então faz o cálculo. Então, calculadora, não precisa nem ser cálculo mental, né? Usa a calculadora. Então, essa adolescente, ela olhou 170, que era a parcela. Sim. E aí ficou barato. Sim. Então, qual é nosso papel enquanto pais? Ajudar essa nova geração a lidar com o dinheiro. Porque o sistema, né, Marcia? O sistema está preparado para que você gaste. Uhum. Ou que você se endivide. E aí eu sempre usei a expressão, as armadilhas financeiras, elas existem. Cabe a você cair na armadilha ou não. E eu escutei uma expressão, até ela é um pouco polêmica e ela assusta um pouco, porque quando eu ouvi a primeira vez, eu levei um susto. Ratoeira financeira. Então, a ratoeira, ela tá montada. Sim, ela está montada. Todos os dias, o tempo inteiro. Porque todo o sistema está montado para que você consuma. Uhum. Né? Então, o que faz com que mude isso, né? E aqui eu vou falar, não é só o consumo de roupa, é todo o sistema está montado para que você consuma. Comida, remédios, Roupas, jogos, né? Tudo. Então, internet é consumo. é consumo. O que você está fazendo? Você vai passar ali, tem 400 coisas vendendo ali, né? Sem contar que a loja está ali, né? Sem contar que a loja está no celular. Então, esse consumo, ele está muito mais fácil. Então, qual é o nosso papel, de novo, enquanto pais, para ajudar essa nova geração a não cair nessas ratoeiras que estão montadas? Porque esse adolescente, por exemplo, que está entrando numa bolsa ou alguma coisa assim, logo ele vai também precisaria, né? Gerenciar a sua vida fora disso. Uhum. E se ele não aprendeu com o que ele ganhava ali, com o pouco, ele dificilmente vai conseguir, e isso vai gerar muita insegurança nele. Insegurança. E aí eu, Márcia, sou a favor de mesada. Por quê? É como andar de bicicleta. Você quer que seu filho aprenda a andar de bicicleta, mas você não dá uma bicicleta para ele. Então, você quer que seu filho aprenda a lidar com o dinheiro, mas você não dá uma mesada para ele. Márcia, mas como? Porque assim, você dá a mesada e ele é livre, ou dentro dessa mesada ele precisa... Dentro dessa mesada, a gente precisa estabelecer algumas regras, né? E estabelecer alguns combinados. Então, por exemplo, eu sou a favor, a partir dos 8, 9 anos de idade, já dar um dinheiro para o seu filho manusear. Então, com 8, 9 anos de idade, qual é a contribuição financeira que seu filho precisa dar em casa?
Nenhuma, porque você, enquanto pai, você dá, né, a comida, a moradia e tudo mais. Então, gerenciar este dinheiro para que o filho possa gerenciar esse dinheiro, qual é o significado disso? Ó, filho, você vai ganhar X valor de mesada, parte disso nós vamos guardar. Parte disso você pode usar. E aí é uma livre escolha. Então, eu já começo a trabalhar escolhas com o meu filho. Você pode escolher comprar algo lá na lanchonete da escola. Você pode escolher comprar alguma coisa no mercado. Você pode escolher também não dá para guardar só tudo, guardar tudo. Por quê? Porque aí você vai estar ensinando que só precisa guardar. Isso. Que não se deve aproveitar o hoje. Também não é indicado, né? Então... Eu tive uma cliente que me disse isso. Ela disse que o filho guarda tudo. Não é saudável. Não é saudável. Porque daí o que o filho faz? Eu escuto muito isso também. Meu filho ganha mesada, mas ele quer que eu gaste do meu. E aí a mãe, o pai, dá a mesada pro filho, dele vai lá no mercado, ele quer tal coisa, ele quer. Filho, tu tem mesada? É algo que você quer. E aí ele vai e diz assim, mãe, eu quero que você compre para mim. E aí a mãe vai lá e... Compra. Olha o significado disso de novo. Você sempre vai me dar aquilo que eu quero, né? Olha a mensagem que a gente está mandando pelo exemplo. Se eu tiver dificuldade, eu tenho. Para quem pedir. Né? Então, esse gerenciar, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível ensinar. Mas, de novo, Não é fácil nem que o filho escove os dentes todos os dias. Não é fácil. Você vai ter que mandar 3 vezes por dia. Não é fácil. E aí a gente vê muitos adolescentes nessa vibe aí. Se eu precisar, eu vou ter com quem contar. Ou se eu não tiver com quem contar, eu vou pegar crédito. E aí tá. Eles têm acesso a crédito, Márcia? A partir dos 18 anos de idade, sim. Nós somos de maior com 18 anos de idade. Então, a partir dos 18 anos de idade, nós temos cheque especial, nós temos cartão de crédito. E aí já começa a ratoeira. Aí você já está preso. Aí já começa a bola de neve. Então, eu tenho uma bolsa auxílio com 18 anos de idade, eu sou estagiária de R$600. Se eu tiver um limite de R$1.000 no cartão de crédito, qual é a chance de eu começar já a me enrolar na arrancada? Sim, eu não tenho nem recursos para pagar isso. Eu não tenho nem recursos financeiros para pagar. De novo, dinheiro é energia por causa disso. Se eu tenho determinado nível de energia no meu corpo, eu vou aumentar fazendo o quê? Tomando um recurso externo, certo? E aí entra aqui, olha como isso é importante. Isso que nós estamos falando de dinheiro que a gente acha que não tem nada a ver com saúde. Se eu me acostumo que aquilo que eu não tenho eu busco no externo, eu sou aquela pessoa que depois vai buscar os energéticos, porque eu não tenho energia. Mas eu quero fazer. Então, eu vou buscar o energético, eu vou buscar em drogas, eu vou buscar subterfúgios para ter uma energia que eu não tenho por mim.